Fala aí, meus amigos, eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a entrevista concedida pelo presidente eleito Marcelo Teixeira após a posse simbólica no Conselho Deliberativo. Eu assisti a entrevista toda, tá? Muita coisa que a gente falou aqui se confirmou, só que parece que o entendimento das redes sociais, ele não foi muito... entendimento, olha a palavra. Ele não foi muito bem interpretado, né? Não sei se vocês pegaram alguma referência ou não. Eu peguei e estou aqui para falar para vocês toda a verdade que eu sei, tá? Inclusive sobre a vinda do Carille para cá. Então vem comigo, eu sou Fabiano Fará, você está no Isso da Santos Oficial. Cara, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu quero chegar a 30 mil inscritos, recuperar metade dos meus inscritos até o fim do ano. Então eu mereço a tua inscrição. Estou trazendo aqui explicações para vocês que dificilmente vocês conseguem. Então vem comigo, por favor, inscreva-se, ative as notificações, deixa o like no vídeo e comenta tudo que eu vou falar aqui. E você pode discordar com a educação, porque eu não sou o dono da verdade. Eu tento trazer a informação com a minha opinião. E a sua opinião também é importante, mesmo que não seja a mesma que a minha. Tá certo? Bora lá. Primeiro ponto que eu vou debater com vocês aqui. Eu vou falar sobre a limpa no Santos, os nomes que vão sair estão definidos já. Eu vou falar sobre contratações. Vou falar sobre Carille. Fábio Carille. Em algum momento, você que viu aí circulando nas redes sociais a entrevista do presidente eleito Marcelo Teixeira antes da posse, você ouviu ele falar que não houve multa rescisória? Não, né? O que houve foi um entendimento com o clube japonês, com a ajuda do Paulo Pitombeira, né, dos empresários representantes do Carille, né? E que o Santos não teria a mínima condição de pagar a multa nesse momento. Ponto. Entendimento. Ele falou alguma vez que não foi paga a multa? Não. Quem me acompanha aqui sabe quantas vezes eu disse desde sábado que o Santos tinha acertado com o Carille, que faltava a multa, que não seria problema, que se o Santos não tivesse como pagar. Lembram-se? Pois é. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Marcelo Teixeira, presidente eleito do Santos, é a maior garantia bancária que o Santos pode ter para reconstruir o time e para voltar à Série A, para agir no mercado. Entenderam o entendimento? Ponto final nesse assunto, passa a régua. Agora vamos para um assunto que é polêmico. Jogadores que não vão permanecer no Santos. Olha só, o Jean Lucas foi chamado uma vez, os representantes dele, ele autorizou, tentaram uma redução de 70%, não quis. Numa segunda conversa, a redução foi um pouco menor, só que também não houve um entendimento. O Jean Lucas será negociado pelo Santos. Ele não fica no Santos, tá? Não fica no Santos para a próxima temporada. Os empresários dele foram autorizados a buscarem propostas pelo jogador, tanto fora como dentro do Brasil. O Santos não fará nenhuma objeção em negociar o Jean Lucas. Não houve acordo com ele. Tentou-se, não houve acordo, ele não aceitou, é um direito dele, tem um contrato em vigência, tá? Até 2026, o Santos deve 6 milhões de euros para o Mônaco. Como o Santos vai fazer essa operação, vai depender muito dos representantes do Jean Lucas, tá? Porque ele não pode ficar encostado aqui ganhando 800k sem ser utilizado. E isso, o presidente eleito Marcelo Teixeira falou que não quer. Então o Jean Lucas, você risca da listinha para 2024. Outro que você risca da listinha para 2024 é o Marcos Leonardo. Também estou avisando há muito tempo aqui, em alguns grupos de WhatsApp, tomei hater, sabe? Talvez pessoas que não conheçam a minha carreira, que não saibam das minhas informações dentro do Santos, de fontes que eu construí desde 95, tá? O Marcos Leonardo não fica no Santos, ele não quer ficar no Santos, ele não se reapresenta dia 6. O Marcos Leonardo, o staff dele e ele já avisaram o Santos que ele prefere ser negociado. Ok, é um direito dele. O Santos está engessado, o presidente eleito está engessado com essa cláusula feita de que 18 milhões de euros libera o jogador. O Marcelo Teixeira, nessa entrevista, disse, o presidente eleito, que já avisou os empresários do Marcos Leonardo que pretende um pouco mais, tá? Um pouco mais. Está engessado por causa da cláusula, mas um pouco mais, senão ele vai ter que brigar um pouquinho, né? E o que acontece? Aquela proposta da Inglaterra, 17 milhões de libras, 20 milhões de euros, tá? Ela já está com o representante do Marcos Leonardo. Vamos falar não, mas já está.
Assim que virar o ano que o presidente eleito for assumir a cadeira de fato, poder assinar documentos, porque ontem teve a posse simbólica, chega a proposta e o Santos define a venda do Marcos Leonardo. 2 não ficam. Vamos para o terceiro, tá? De situações que estavam sendo para ser resolvidas, tá? O terceiro, Soteldo. Marcelo Teixeira deixou muito explicado, cara. Para mim foi, ele não entrou em contato sobre autorizar uma redução de contrato, redução de salário. Ele tem um mercado nacional forte, internacional nem tanto, ou seja, o Riquelme foi eleito presidente do Boca, tem o desejo, mas o Boca não tem, tá? Porque o Santos, o Santos de Marcelo Teixeira, presidente eleito, disse que o Soteldo não sai por empréstimo sem ter uma compensação para o Santos, ou de atletas que o Santos tem interesse, ou então de uma compensação financeira, tá? E o Soteldo sai por empréstimo, em definitivo é muito difícil. O presidente eleito do Corinthians estava na posse de Marcelo Teixeira no Conselho Deliberativo do Santos, o que é algo muito normal, é uma cordialidade que era feita antigamente. Aí depois isso se perdeu com o tempo, isso não acirra a rivalidade, tá? Isso é natural, como muitos presidentes do Santos já foram em posses de outros presidentes de clubes rivais, adversários no campo. Fora do campo não pode acontecer isso, tá? E obviamente que eu tenho a informação que o Corinthians segue a baila com o Soteldo, segue tentando o Soteldo. O Santos tinha interesse no Ivan, já vou chegar no assunto goleiro também, que é importante. Tinha interesse no Ivan, né? Aí queria mandar o Lucas Braga, não rolou negócio, o scout do Corinthians não aprovou o Lucas Braga. O Lucas Braga deve permanecer porque o Carille gosta dele. Então o Soteldo, se ele aceitar uma redução salarial, que aí seria de 50%, né? Que aí ele atingiria o teto do Santos, que hoje é de 300 mil, estourando 350 mil, ele poderia permanecer no Santos, se for o desejo dele. Se não for, ele vai ser emprestado. Dificilmente o Soteldo já falou para os empresários dele, trabalhem bastante durante minhas férias. O Soteldo está curtindo as férias como tem que curtir mesmo. Obviamente eu não sei se ele está pesando na cabeça dele o rebaixamento, que ele foi um dos responsáveis também. Porém, o Soteldo não deve permanecer no Santos Futebol Clube. Já falei de Jean Lucas, falei de Marcos Leonardo, estou falando de Soteldo e vou falar agora de João. Antes do João Paulo, tem outros também. Mendonça, o Santos não tem interesse em reduzir salário, o Santos não tem interesse em ficar com o jogador. Os representantes do jogador foram autorizados a entregá-lo para o mercado. Pode entregar para o mercado, tá? Vai embora, o Santos não tem interesse. O Santos não tem interesse com o Morelos. Representantes do jogador já foram avisados. Ativem a cláusula de rescisão unilateral que deram para vocês, porque a gente não vai aproveitar vocês. A gente não quer ver ninguém treinando em separado, né? Que o Santos tomaria o prejuízo, mas o atleta também tomaria um prejuízo. Aí tem que ter um entendimento das partes. Concordam comigo? É isso, tá? Então, João Paulo. Vamos para o João Paulo. O João Paulo autorizou a redução do salário dele. O Santos, obviamente, que se interessa, né, pela redução do João Paulo. Só que o João Paulo é um cara que tem mercado. O João Paulo já recebeu sondagem do Grêmio, recebeu sondagem do Botafogo, tá? E autorizou o Santos, disse que queria ficar no Santos, a reduzir o salário. O Marcelo Teixeira mandou buscar o John de volta lá do Real Valladolid. O que deixa a gente naquela dúvida, né? Pô, não tinha ido com obrigação de compra? Não foi bem isso, hein? Tá vendo? O John tem contrato com o Santos até 2025, tá lá no Real Valladolid. Quando foi pro Internacional, o Santos vendeu 15% do que tinha direito do John pro Internacional, e o John, para ser liberado, deu 30% pro Santos. Olha só. Então hoje o Santos tem 85% do John e o Real Valladolid comprou por R$1,5 milhão de reais os 15% do Inter. Mas o Santos solicitou, e segundo o presidente Marcelo Teixeira, o John está voltando no início da temporada, está praticamente tudo acertado. Para quê? De duas uma. Sombra para o João Paulo, tá? Que não deve ter mais a titularidade garantida para 2024, ou o João Paulo está sendo negociado. Propostas estão agradando a nova diretoria do Santos. Ela só pode tomar esse tipo de decisão, gente, depois que o Marcelo sentar na cadeira oficialmente dia 2 de janeiro. E aí a gente vai saber. Mas eu tô te adiantando aqui a lista daquela limpa, tá? A lista daqueles que estão voltando. O Maxi Silveira vai renovar contrato. Otero e o William Bigode já tem um acordo verbal com o Santos de 1 ano de contrato, tá?
não tem nada assinado porque só pode dia 2 de janeiro, né? A pedido do Carille. O Igor Silva, que está no futebol da França, interessa. O Pedrinho, aquele mesmo, acusado de agressão e tal. O Santos está relevando isso, está tentando negociar com o Pedrinho. O Giuliano deu uma avançada boa com o Santos, tá? E podem chegar outros jogadores que se enquadrem na política salarial do Santos, tá? E a gente vai decorrendo aqui durante o dia sobre outros nomes, que eu estou apurando outros nomes importantes. Mas ó, Otero e o William Bigode, meio campista Otero, e o William Bigode, que deixou o Atlético Paranaense, estão certos 1 ano com o Santos. Fato, tá? Isso aí você pode recortar e depois me cobra, como eu falei do Carille. Tem gente que recortou, botou nas outras vezes, e depois quando o Carille chegou, sumiu. Tiraram. Eu ia compartilhar os cortes, mas tudo bem, né? Pode recortar. Bigode e Otero, ok, tá? O Rainer do Curitiba, muito próximo. Giuliano, muito próximo, tá? De um acerto com o Santos. Pedrinho, um pouquinho mais distante. Ainda tem mais outros jogadores que o Santos está negociando com clubes, inclusive aqui do estado de São Paulo. Eu volto no decorrer do dia com muito mais informações sobre o Peixe. Te falo, cara, aqui a gente tem um papo reto, tá? Tô lendo todo o teu comentário, por isso que eu peço a tua inscrição sempre neste conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!